Você está ouvindo os Viewpoints do Place Cloud. Pesquisadores contam histórias de lugares em diferentes partes do mundo. Para obter a experiência multimídia completa e apoiar os criadores, visite placecloud.io. Estamos na entrada da rua que dá acesso ao Morro dos Guararapes, cenário das Batalhas dos Guararapes que aconteceram entre 1648 e 1649, marcando o conflito armado entre as tropas da colônia portuguesa e as forças holandesas, que ocupavam o Brasil desde 1630 e tinham quase o triplo de soldados à disposição. As batalhas que ocorreram aqui foram cruciais para o enfraquecimento dos invasores holandeses e sua expulsão em 1654. Além de determinar um marco no final da ocupação holandesa, elas também deram origem a alguns mitos que sobrevivem até hoje. Um deles foi de que foi nesse contexto que nasceu o Exército Brasileiro. Antes de mergulhar nessa história sobre as Forças Armadas do Brasil, outro mito precisa ser desconstruído. Do lado das tropas portuguesas, indígenas, africanos e luso-brasileiros, como são chamados os portugueses nascidos no Brasil, somavam 4.850 homens reunidos para expulsar os 12.000 holandeses que já ocupavam a capitania de Pernambuco há anos, financiados pela empresa privada Companhia das Índias Ocidentais. Essa espécie de aliança e vitória sobre um número de inimigos tão superior fez nascer o mito da suposta união das três raças pela defesa do território, uma história nacionalista que reverbera até hoje e que é usada para identificar o momento em que nasce, supostamente, o Exército Brasileiro. Mas os fatos geralmente não favorecem os mitos. O que acontece é que os indígenas e africanos lutaram em posições de comando inferiores aos portugueses e formaram basicamente um exército que servia a Portugal, tendo em vista que o Brasil, como país, sequer existia, portanto não podia ter um exército para chamar de seu. Além disso, fazer muitas tropas lusitanas atravessarem o oceano era inviável. Ou seja, o conflito em Pernambuco era só mais uma guerra entre duas potências europeias e um monte de colonizados levados para morrer nela. Mas o mito do nascimento do exército se firmou mesmo no século XIX, quando o Brasil se tornou independente de Portugal e buscava uma identidade própria, recorrendo ao nacionalismo e a essa ideia autoritária da formação de uma única raça brasileira. Nos anos seguintes à ocupação, o exército brasileiro protagonizou momentos importantes para a história do país e utilizou as Batalhas dos Guararapes como um símbolo político. No ano de 1994, por exemplo, a batalha foi lembrada pelo ministro do Exército, general Zenildo, e homenageada. E a data do início dos conflitos, 19 de abril, passou a ser o Dia do Exército no Brasil. Recentemente, no Dia do Exército em 2022, o ex-comandante Marco Antônio Freire Gomes publicou uma ordem que dizia que no dia da Batalha dos Guararapes, entre aspas, nascia de forma inequívoca o sentimento de soberania nacional, nosso maior legado e do qual jamais abriremos mão, custe o que custar, fecha aspas. Nesse mesmo dia, um evento em Brasília, capital do Brasil, contou com a presença do então presidente Jair Bolsonaro, que relembrou a batalha. Além dos próprios militares, a batalha também influenciou a arte no Brasil. A peça Calabar, O Elogio da Traição, escrita por Chico Buarque e Rui Guerra em 1973, retrata justamente o momento do conflito e foca a narrativa no personagem histórico de Domingos Calabar, um senhor de engenho português que resolve lutar ao lado dos holandeses. Calabar, segundo a história, teria tomado a decisão de mudar de lado por acreditar que os holandeses não tinham planos para escravizar os colonos. O senhor de engenho, herói dos holandeses e traidor português, foi capturado e condenado à morte. A ditadura militar que o Brasil vivia na década de 70 proibiu a peça 3 meses antes da estreia, e a montagem aconteceu só anos depois. Através de metáforas e alegorias, o texto de Buarque Guerra, na verdade, criticava o regime político da época. Mas voltando à formação de uma identidade nacional, esse é um movimento essencial para a construção de nações modernas. Diversos países se apoiam nesse aspecto para unificar suas soberanias, a exemplo da Grécia, dos Estados Unidos, Israel ou Alemanha. Outros países, como a China, Japão e Coreia, já construíam essa identidade muito antes de se modernizar, o que pode explicar o rápido crescimento econômico dos séculos XX e começo do XXI. No caso dessas nações, não foi necessário unificar todo o país antes de caminhar para o desenvolvimento de outras áreas. O Exército Brasileiro utilizou a Batalha dos Guararapes para tentar criar, ao menos, uma sensação de unidade num país continental. O questionamento de que o mito do nascimento do Exército a partir desse conflito histórico pode nos levar é: como é que um país que não existia, afinal o Brasil foi invadido por Portugal em 1500, tomado pelos espanhóis em 1580 e retomado pelos portugueses em 1640, tendo a sua independência declarada apenas em 1822, com invasão holandesa no meio de tudo isso, poderia ter um exército próprio
que data de 1648. É só fazer as contas. Outra questão utilizada para essa suposta defesa de um exército brasileiro na época se baseia na ideia torpe de conjunção das raças, em que indígenas e afro-brasileiros lutaram junto aos portugueses e luso-brasileiros na Guerra da Divina Liberdade. Mas é importante lembrar que também houve indígenas e afro-brasileiros lutando do lado holandês, enterrando de vez qualquer possibilidade dessa ter sido a origem das Forças Armadas Nacionais.